alguns presos, condenados do dia 8 que quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram do país. A PGR determinou que seus nomes fossem incluídos na lista vermelha da Interpol. Imagine você que acredita num político, acredita em um monte de mentiras contadas acerca do pleito eleitoral, você compra essa ideia, vai lá, se torna parte de um plano vil para conduzir uma intervenção militar, causar um rebuliço para que o governo instaure uma GLO, você é preso, condenado, tem a vida destruída e, além disso, vira um fugitivo internacional que pode ser caçado mundo afora. Tudo isso porque acreditou em políticos. Tudo isso porque idolatrou um político, porque pediu uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, achou que estava exercendo o seu direito de liberdade de expressão, quando na verdade estava sendo manipulado com a cabeça lavada por crápulas políticos. Imagine você esculhambar toda a sua vida, pegar toda a sua riqueza construída com muito sacrifício ao longo de toda a vida. Por que eu digo ao longo de toda a vida? Porque essas pessoas que se tornaram fugitivos internacionais só tem umzinho abaixo dos 40 anos de idade. A maioria é de 50 para cima. Imagine você com 50 anos de idade sendo um fugitivo internacional. É sobre isso que a gente vai bater um papo, botar luzes para você nessa situação triste. Curta, comente, compartilha. Aqui, nosso canal, ele fala de todo mundo. É um canal que não produz conteúdos direcionados nem para lulopetista, nem para bolsonarista. É um canal que preza pelo bom debate político, tão necessário e tão importante nessa hora que o Brasil, com essa crise estabelecida no Rio Grande do Sul, vive uma oportunidade ímpar de sair da crise melhor do que entrou. Vive uma oportunidade ímpar de realmente levar a política, a boa política a sério. Aqui é um espaço que a gente constrói para você, meu irmão, minha irmã. Portanto, clica, compartilha e conheça os nossos outros conteúdos, indique o canal amigo e venha fazer parte aqui de nossa comunidade. Estamos esperando você aqui. Foragidos do 8 de janeiro se livraram das tornozeleiras eletrônicas e fugiram. Eu vou ler uma reportagem que deu o furo que trouxe à tona isso. Uma reportagem feita lá no portal UOL. O UOL é de esquerda. Não tem nenhum problema ser de esquerda. A gente separa o que é fato do que é opinião. É assim que se conduz as coisas, é assim que se informa. Você não deve se informar por zap, com videozinhos curtos. Você tem que se informar nos grandes veículos de comunicação. Aí tem de direita, de esquerda. Eu normalmente aqui utilizo o antagonista, que fala de todo mundo. Eu utilizo o Estadão, que fala de todo mundo. Mas você pode utilizar quem você quiser. Ou, se preferir continuar na obscuridade, segue aí se informando em WhatsApp. Aqui nós temos um compromisso que é com o inscrito do canal. Eu tenho um compromisso comigo, com minha família e com o inscrito do canal. Olha isso, o mundo pode pegar fogo. Aqui a mentira não é uma opção. Ao menos 10 condenados, foram 50, viu? Tá faltando aí mais de 50 pessoas condenadas do 8 de janeiro. A informação que se tem é entre 10 e 50. A gente não sabe ao certo, mas ao menos 10, foi a reportagem cravou 10 e mapeou esses 10 aqui. 10 condenados ou investigados por participarem dos ataques golpistas às sedes dos 3 poderes, 8 de janeiro de 23, quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. Isso é um fato, não tem especulação e nem tem opinião sobre isso. Isso é um fato aqui posto. Aqui nós temos uma playlist dos atos do dia 8, desde o dia 8, do dia do ocorrido, até a presente data, mantendo você inscrito, atualizado diuturnamente sobre aquilo que está acontecendo. E desde o dia 8
até o dia de hoje, a gente tem falado e vamos continuar falando, colocando luzes sobre este triste episódio. Não faça coisa errada por político. Se você tiver que fazer um dia uma coisa errada, o ideal é que não tenha. Mas se tiver que fazer, faça por você, pela sua família. Por políticos, jamais. Os políticos estão todos aí, continuando mentindo, incentivando ruptura institucional, incentivando quebra da hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, continuam todos aí, dizendo que estão te defendendo, quando na verdade estão mantendo as suas mordomias, mantendo um nicho de voto e mantendo essas pessoas na completa escuridão e na completa idolatria. Mas cada um colhe o que planta. Então eu recomendo. Quem sou eu para lhe dar conselho e não cobrar? Então, mas eu lhe recomendo. Aprenda com os erros dos outros. Não cometa esse erro. Não faça nada errado por político. Caso contrário, você vai acabar sozinho, você vai acabar sem dinheiro e vai acabar preso ou na rua da amargura. Não há nenhuma exceção. Pode pegar Mauro Cid, pode pegar Anderson Torres, pode pegar o Coronel Naime, pode pegar quem você quiser. No bolsonarismo não há nenhuma exceção que não tenha caído nisso que eu te falei. É fácil se livrar da tornozeleira eletrônica. Vamos falar primeiro da tornozeleira. Pelas leis brasileiras, a destruição da tornozeleira eletrônica, curta, comente e compartilhe. Aqui o conteúdo é qualificado. Aqui a gente deixa o formato para o inscrito do canal, porque eu tenho um compromisso com o inscrito em não enganar e trazer tudo sobre o fato. Tudo. Segue aí a playlist dos atos do dia 8. Tem playlist dos atos do dia 8, do Mauro Cid, das Forças Armadas, do Lula, do Bolsonaro. Aqui você não vai ser enganado. Pelas leis brasileiras, a destruição da tornozeleira e fuga não aumentam a punição. Não aumentam. Mas o fugitivo perde o direito a outros benefícios, né? Então isso é importante. É fácil se livrar da tornozeleira? Não é fácil se livrar da tornozeleira. O processo de arrancá-la não é simples e a polícia é avisada instantaneamente sobre a tentativa, porque se você tem um monitoramento eletrônico, você remove, automaticamente isso é acusado no sistema. Isso é acusado. A tira do equipamento que envolve o tornozelo é bastante resistente, difícil de ser rompida e existe um lacre de segurança. Dentro dela há um cabo de fibra ótica que emite um sinal o tempo todo. Se ele for rompido, a central de monitoramento é avisada na hora e a pessoa é considerada imediatamente foragida. Imediatamente é considerada foragida. Mesmo em área sem cobertura móvel, ela é detectada. Caso o preso tente dar uma fugidinha, a tornozeleira continua coletando o armazenamento de dados para enviá-los quando tiver acesso à cobertura novamente. Mesmo sem bateria, é possível rastreá-la, deixá-la morrer. Quer ficar sem bateria, né? Não funciona e é considerado uma violação com o GPS sempre ligado e a transmissão contínua de dados. O consumo de bateria é alto, parecido com o de um smartphone, com duração estimada de um dia, 24 horas. Uma das obrigações do preso é recarregá-la por meio de cabo longo. Quando a bateria chega apenas a 25% da carga, avisos, um bip e uma vibração a cada 10 minutos. Inicialmente a cada 5 minutos, mais perto de se desligar. Como funciona a tornozeleira? Presa no tornozelo por uma tira de borracha, ela tem um sensor de GPS e um modem. O primeiro determina a localização da pessoa via satélite e o segundo transmite os dados criptografados para a central de monitoramento via sinal de celular. Tanto o aparelho como o serviço de acompanhamento são fornecidos por empresas privadas, contratadas pelos governos estaduais. Essas companhias possuem cada tornozeleira, que são os contratos. A reportagem dá uma alongada aí, eu vou pular essa parte. Cada tornozeleira é programada com áreas de inclusão previamente definidas, ou seja, regiões
em que os presos podem ir de acordo com a pena. Você pode afastar 100 metros, 200 metros, 300 metros. Isso vai estar acordado ali na sua pena. Alguns não podem nem sair de casa, como é o caso de vários presos famosos aí que estavam em prisão domiciliar, o que se chama, né? Outros podem ir a trabalho e voltar até um determinado horário. As regiões que não contemplam as penas são incluídas na área de exclusão do sistema. Se alguém vai até onde não poderia ir ou sai da casa fora do horário permitido, um alarme soa na central de monitoramento. A central pode, então, enviar um contato sonoro de alerta pela própria tornozeleira, fazer uma ligação para solicitar o retorno. A pessoa pode explicar se é uma emergência, como uma ida no hospital, por exemplo, ou ainda comunicar à polícia militar se não houver retorno. Por que isso tudo existe? A tornozeleira eletrônica foi regulamentada como uma medida para diminuir a superlotação das penitenciárias. Tudo em função das superlotações. Existem leis que tentam diminuir a superlotação e colocando na rua criminosos com menor potencialidade. Eu, particularmente, a superlotação de presos que o judiciário se debruça e o legislador se debruça tentando minimizar isso, cabe sobretudo ao legislador e cabe à sociedade cobrar do executivo, a construção de presídios, sobre essa alegação que os presídios estão superlotados, então se construa mais. Os presídios, nos locais que são construídos, geram muita renda para as cidades. Existem cidades aí no Brasil, e nós temos mais de 5.700 municípios, metade desses municípios não conseguem se manter com as rendas que têm. Então a União que tem que bancar lá, vereador, para bancar o município. Então, houve uma explosão de municípios no Brasil. Houve uma explosão. E aí eles não conseguem se bancar. São municípios deficitários. Cada presídio no município desse já ajuda, né? Gira muito a economia em torno dos presídios, que é comida, monitoramento, são funcionários. É uma penca de serviço e essas pessoas passam a gastar ali nesses municípios deficitários. Então é um grande erro do executivo não construir presídio para engaiolar bandido. Aí o judiciário vê aquela superlotação e aí começam a soltar um monte de gente, porque não dá para empilhar um em cima do outro também, né? Não tem nem cama para isso, não tem nem espaço para isso. Você viu como falta a sociedade? Falta um bom debate público? Por isso que eu falo, curta, comente, compartilhe e vem fazer parte da nossa comunidade. A tornozeleira é para diminuir superlotação. Além disso, ela ajuda a reduzir gastos no sistema prisional. É mais barato manter um cara com tornozeleira do que ele no sistema como um todo. Já investigados condenados poderiam ficar em prisão domiciliar e serem monitorados 24 horas por dia. Com os anos, ela passou a ser mais utilizada no regime semiaberto também. Bastante utilizada a tornozeleira eletrônica. Gastos com tornozeleira giram em torno de R$300 por mês, um valor relativamente baixo. O valor varia de estado para estado, enquanto cada detento engaiolado ele custa R$2.000 por mês, custa mais caro. Quem pode usar tornozeleira? O equipamento pode ser direcionado para pessoas indiciadas por crime, mas que ainda não foram julgados. Está lá um cara ali para monitorar. Cabia uma tornozeleira ao Bolsonaro com uma medida cautelar, mas a PGR não viu nada, o Moraes também não viu nada, e aí ele segue sem tornozeleira, mas cabia nele lá. Presos com progressão de pena ou liberdade condicional. Pessoas que tenham que respeitar alguma restrição de circulação, manter distância das outras. A gente vê nos casos ali dos maridos, ex-maridos, que ficam incomodando as ex-esposas, e às vezes ela pede uma medida restritiva. Inicialmente não se usa tornozeleira, mas o cara continua a insistir, bota uma tornozeleira naquela criança. Entendeu? A tornozeleira, primeiramente. Curta, comente, compartilhe. Quem são os fugitivos? Agora vamos aos fugitivos do dia 8.
e depois vamos à lista vermelha da Interpol. E aí vocês irão notar que só tem, dos 10 aqui, exemplos, só tem um abaixo dos 40, viu? Só um caso. São pessoas que tiveram lavagem cerebral absurda na cabeça aí. E depois a gente vai falar das possíveis aí consequências disso perante o Supremo. Mas o Supremo está cheirando aí, está querendo passar pano e só ficar nos pés de chinelo a punição. Tem que se cobrar dele bastante. Ângelo Sotero, músico, 59 anos de idade. Imagina, você 59 anos de idade, tendo que ser fugitivo da Interpol como um garotão de 20 aí. Aí tem médico, o cara mais velho vai precisar de saúde, tem uma série de problemas aí. Não façam coisa errada por político, a gente vive pedindo isso, ó. Curta, comente, compartilhe. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Foi condenado a 15 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada no dia 8 de janeiro. Meses após a prisão, ele foi solto com uso de tornozeleira, para cumprir a pena ali em casa. Há cerca de um mês, quebrou o equipamento e fugiu. Segundo o advogado dele, Emerson Barbosa, quem deu a informação, foi o advogado. E o sinal, por que não foram atrás? Teve que um repórter, por isso que a função do repórter é importante, ir atrás, fuçar para que a gente soubesse, senão a gente não ia saber nada disso. Importante a função do repórter. Gilberto Arckmann, corretor de seguros, 50 anos de idade. Balneário Camboriú, mais um com 50. Ele pegou 16 anos de prisão por ter invadido o Palácio do Planalto. Foi condenado por tentar um golpe de Estado e por deterioração do patrimônio tombado, entre outros crimes. Ele nega, como todo condenado nega. No presídio, o que mais tem é gente inocente. Sou inocente, doutor. A cunhada, a advogada dele, Fabiola Paula B., diz que ele fugiu em 25 de abril e que a família não sabe para onde ele foi. Raquel de Souza Lopes, 51 anos de idade. 51, mais um acima dos 50. Mais um acima dos 50. O bolsonarismo se transformou em uma máquina de enganar idosos e imbecis. Mais um acima de 50. De Joinville, Santa Catarina, a PGR diz que ela destruiu bens. Raquel nega, em abril ela fugiu para a Argentina, segundo investigadores e testemunhas ouvidas. Argentina. Muita gente lá apostando no Milei. Ei, seu Milei. Luiz Fernando Venâncio, empresário, 50 anos, de São Paulo. Ele é réu na ação penal, nem está condenado ainda, é réu, pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Vídeo gravado na Argentina, ele relata que fugiu do Brasil e que pediu asilo ao governo de Javier Milei, aliado ali do Bolsonaro. Flávia Cordeiro Magalhães Soares, empresária, 47 anos de idade, quase batendo os 50. Ela responde à investigação relacionada a ataques contra o resultado das eleições. Ela nem é ré ainda, mas já partiu. Flávia está foragida pelo menos desde o início de fevereiro. Segundo indica o mandado de prisão em aberto, tem um mandado contra ela. Ela teve a conta em rede social derrubada e faz parte de um movimento de direito chamado IES Brasil. Aleteia Verusca Soares, 49 anos de idade, de São José dos Campos, foi condenada a 17 anos de prisão por tentar um golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Aleteia fugiu para o Uruguai, pela fronteira de Santana do Livramento. Eu acho que é a única fugitiva para o Uruguai, o resto todos Argentina. Rosana Maciel Gomes, 50 anos de idade, de Goiânia, foi condenada a 14 anos de prisão por tentar golpe de Estado e dano qualificado, entre outros crimes. Depois de solta em liberdade condicional, ia cumprir a pena em liberdade condicional. Com tornozeleira, está foragida desde 15 de janeiro. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, 58 anos tem essa senhora, 58 anos, de Betim, Minas Gerais. Foi condenada em setembro a 14 anos de prisão por tentar golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.
também fugiu para o Uruguai. A minoria fugiu para o Uruguai, eu tinha dito só uma, então essas duas aqui. Também usou a fronteira de Santana do Livramento. Daniel Luciano Bressan, pedreiro e vendedor, 37 anos, é o único abaixo dos 40 anos. A maioria é acima dos 50 e temos lá uns 3 ou 4 entre 47 e 50 anos de idade. De Jussara, Paraná, ele é réu em ação penal, foi acusado pela PGR de participar dos ataques golpistas, ele não está condenado, é réu ainda. Daniel nega ter entrado, tá? Nega, todo mundo tem que nega isso, faz parte, e ele fugiu do país. Ninguém sabe o seu paradeiro, ele fugiu para não ser preso, né? Ele tinha ficado anteriormente 65 dias, o Bressan, na Papuda. Fátima Aparecida Plete, empresária, né? 61 anos, de Bauru, São Paulo, 61. Que essa dona, com 61 anos, vai ser foragida da Interpol. Foi condenada a 17 anos de prisão por tentar golpe de Estado e tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Depois do quebra-quebra em Brasília, ela foi detida, mas conseguiu liberdade condicional. Estava em liberdade condicional, mediante o uso da tornozeleira. O julgamento de Fátima começou em 22 de março. 4 dias depois, ela quebrou a tornozeleira, segundo a Justiça de Bauru, que é a autoridade penitenciária que cuidava dela, e partiu, fugiu. É impressionante. Pessoas velhas, mais velhas, indo para a fase de idosa, tem uma idosa aqui, nos casos relatados, todas agora foragidas internacionais na lista vermelha da Interpol. Alguns estão pedindo asilo, a maioria foi para, segundo a reportagem, para a Argentina. O que aconteceu em função disso que veio à tona, explodiu no Brasil inteiro, e aqui a gente traz isso para você. A PGR pede a inclusão dos foragidos do 8.1 em lista vermelha da Interpol. Isso é muito grave. Quem está nessa lista vermelha é aquele Eustáquio. Daqui uns dias, mais cedo ou mais tarde, vai passar 1 ano, 2 anos, quando ele cochilar, o nego grampeia ele. Não tem jeito, cara. Todo mundo cai. Entrou nessas listas, cai, cara. Cai ou morre. Não tem muito... Não tem... É difícil um bandido que segue no crime desde os 9, ele chegar nos 30. Se ele passar dos 30, dos 40 não passa, é muito difícil. Vai pra cana ou morre. Agora, esses caras inauguraram a vida de crime após os 50, vão cair, cara. Vão cair todos. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a inclusão de foragidos acusados de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro na lista de difusão vermelha da Interpol. Mas todo aeroporto, fronteira, pôs de fronteira, cara, crachá, computador acende. A solicitação foi feita, olha só como o Brasil é ruim, é um estado muito ruim. Depois da reportagem, só depois da reportagem que o seu Gonet resolveu tomar conta. Seu Gonet, que está sendo omisso, que está participando desse cheiro de mutreta que está acontecendo no Supremo, junto com o PGR, junto com a Polícia Federal. Está cheirando mutreta, porque só prenderam o pé de chinelo. Aqui você só viu o pé de chinelo. Não tem um político, cara. Nenhum político está cheirando a mutreta. Está cheirando a mutreta da grossa. Mas... a Interpol é a Organização Internacional da Polícia Criminal e a Difusão Vermelha é a lista que reúne foragidos da justiça em várias nações. Em 8 manifestações, Gonet apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Agora, Gonet, agora que tu quer assegurar a aplicação da lei penal, e os políticos, Gonet, tá cheirando mutreta, Gonet, tá cheirando mutreta para salvar os políticos que iriam golpe. Não reclamem se o que os políticos estão plantando, eles estão tentando quebrar a hierarquia e disciplina do Exército diuturnamente. Daqui uns 7, 8 anos tem um golpe. Não reclame, porque você está sendo cúmplice, porque está cheirando mutretagem. Você, o Supremo e a Polícia Federal que não concluem inquérito. É muita coisa. Gonet apontou de assegurar
aplicação da lei penal. Agora, e os outros, Gonê? Ao solicitar a inclusão na lista, os pedidos foram feitos em processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá cheirando mutreta, Xandão, tá cheirando mutreta lá no Supremo, tá cheirando, tem um cheiro de mutreta no ar, só pé de chinelo. E os políticos, Moraes, quando é que vai virar, algum vai virar réu? Tira Carla Zambelli. Carla Zambelli, a gente já sabe, já era, pô. Vamos botar só a Carla Zambelli. E os outros, Moraes? E os outros? O Gonê Moraes. Tá um cheiro de mutreta no ar. Tá cheirando a mutretagem. É essa apuração do dia 8. Muita mutretagem. Tá um cheiro podre no ar. Tá cheirando. Tem nada comprovado. Mas aonde há cheiro, a Polícia Federal não conclui inquérito. Polícia Federal, vamos acabar aquele inquérito das fake news. Vamos acabar os outros inquéritos aí. Vamos denunciar ou soltar. Consegue concluir inquérito. Tá cheirando. É um cheiro conjunto das instituições que deveriam apurar o crime de tentativa de golpe de Estado, mas está cheirando mutretão, acordão no ar. Está cheirando. Não dá para cravar ainda, mas que está cheirando, está cheirando. A reportagem identificou que 7 dos fugitivos já foram condenados pelo Supremo a mais de 10 anos de prisão por participarem. 6 dos 10 fugitivos são mulheres, a maioria é do Estado do Sul, Paraná e Santa Catarina, e do Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. A idade média é de 50 anos de idade. É o que o bolsonarismo se tornou, uma máquina de enganar velhos e imbecis. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Velho e imbecil é enganado aí, nesse negócio todo aí. Ao menos um dos fugitivos afirma ter pedido asilo político na Argentina. As assessorias do Ministério do Interior e Relações Exteriores argentinos disseram à reportagem que não revelariam quem entrou no país ou quem pediu asilo por se tratarem de dados pessoais, como cheira a mutreta, essa apuração do dia 8 do Supremo, PGR mais Polícia Federal. Só pé de chinelo, nós temos denunciado aqui no canal. Só pé de chinelo. Cadê os políticos? Cadê os políticos, PGR? Cadê os políticos, Moraes? E Polícia Federal, quando é que a senhora vai concluir os inquéritos? Tá cheirando mutretão no ar. Está cheirando mutreta. Pelas leis brasileiras, destruição de tornozeleira e fuga não aumentam a punição, mas o fugitivo perde o direito ao regime aberto e volta ao semiaberto ou fechado. Por outro lado, facilitar a fuga é crime, punível com 6 meses a 2 anos de detenção. Então aquela galera que ajuda, tal, aí pode ser enquadrado. Eu só tenho uma vaquinha, pode ser enquadrado nisso. Agora, como virou oficial, vamos para a lista vermelha, o cara pedir asilo de um condenado já pela justiça causa um certo embaraço diplomático, até a página 1. O governo argentino vai ter um embaraço na página 1 diplomático, porque o Brasil vai falar: o cara é bandido, o cara é criminoso, o cara deve à nossa justiça aqui, foi condenado, eu quero o cara de volta. O cara que eu digo é o prisioneiro, né? O foragido. Eu quero o foragido de volta. O argentino, ele é um preso político. Não, ele é bandido aqui, não tem nada de preso político. Esse é o embaraço diplomático da página 1. Da página 2, o governo argentino tem a liberdade de falar: não, tudo preso político eu vou dar, e eu vou dar asilo. Aí causa um grande problema de diplomacia. As relações entre países podem ser afetadas. Aí o Brasil pode fazer outras coisas, ou o governo, mas eu não quero essa encrenca por causa de golpista. Tá, devolve ele para o Brasil. Então, nós temos que esperar a situação ficar concreta, isso vir a público, e só vem a público se um jornalista fuçar isso aí, para que a gente saiba as respostas. Antes disso, não. O que eu quero lhe deixar claro aqui, meu irmão, minha irmã, que a gente não engana ninguém, curta, comente, compartilha, que a mentira não é uma opção, é que não façam coisas erradas por políticos. E esses fugitivos, pés de chinelo, a bem da verdade, todos eles são bagrinhos, como disse o Mauro Cid, todos eles são bobos da corte, como disse o Bolsonaro. Todos eles são pé de chinelo, como eu vivo dizendo aqui. A PGR está sendo omissa e covarde.
o Supremo Tribunal Federal está sendo omisso e covarde, a Polícia Federal não conclui inquérito. Está cheirando uma grande mutreta para que os políticos todos, já falei, Moraes, tira a Zambelli disso aí. A Zambelli é deputada, está aqui. Não, Zambelli está aí por outras coisas, né? Os políticos têm pencas e pencas e pencas de vídeos incentivando o golpe. Tem pencas e pencas de pronunciamento hoje, no dia de hoje, ontem, antes de ontem. Escolha o dia, ministro. Escolha o dia. E você vai ver o incentivo desses políticos à quebra da hierarquia e disciplina das Forças Armadas para uma ruptura institucional. Todo santo dia. Então, a PGR está sendo covarde, o Supremo está sendo covarde, a PGR está sendo omisso, o Supremo está sendo omisso. Junto a isso, a Polícia Federal está embarcando nessa omissão e covardia também, que não conclui inquérito. Não coloca nenhum político, até hoje não tem político réu. Está cheirando uma grande mutreta para que só os pés de chinelos, só os bagrinhos sejam punidos nesse Brasil. Portanto, as instituições que defendem a democracia não reclamem se daqui 7, 8 anos tem essa quebra da hierarquia e disciplina plantada diuturnamente pelos políticos, que vocês covardemente não punem, não colocam de réu para se explicar na justiça, deem frutos. E a conjuntura internacional, ela mudou. Portanto, o Brasil pode ter um golpe de Estado, sim, daqui 7, 8 anos. E aí não reclame. Eu defendi a democracia. Não defendeu. Está sendo omisso, covarde. A lei deveria valer para todos. Ou solta os pés de chinelo, ou entuba todo mundo que quis golpe de Estado. Todos. Mas isso não vai acontecer. Está cheirando um grande mutretão. Está cheirando. Estão com medo do Congresso Nacional. Pode ter medo, não. Não é defensor da democracia? Puna-se todos que tentaram o golpe de Estado. Ou solta todos. E depois não reclama. Não reclame. Não reclame se a tentativa virar uma ação efetiva da próxima vez. Dessa vez o Exército falou não. Muito mais em função que a porra do Bolsonaro inepto aí. O Exército falou não. E aí vocês, democracia! Mas não punem ninguém. Só pé de chinelo. Você acha que as pessoas não estão vendo? Você acha que ninguém está vendo, ô PGR? Ô, seu Goni? Ninguém está vendo, né, Xandão? Tá todo mundo vendo. O cagaço que vocês estão tendo do Congresso Nacional. Curta, compartilhe isso aqui. A lei deveria valer para todos. Curta, comente, compartilhe, vem para a nossa comunidade. Estou esperando você. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.